Olá pessoal, estamos aqui mais um episódio do podcast Foco no Imobiliário e estou aqui com minhas duas colegas de bancada, Fátima Hang e Mônica Recepucci, e sejam bem-vindas. Muito obrigada, Giovana. Olá pessoal, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez no Foco no Imobiliário Podcast, o podcast do setor imobiliário. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, é um tema muito sério, inclusive, que é a questão da venda de imóveis irregulares. Infelizmente, isso acontece, é muito comum no Brasil e prejudica, logicamente, não só o comprador do imóvel, como também o corretor de imóveis, que vai fazer a venda desses imóveis, que a gente chama de imóveis irregulares. Não é mesmo, Fátima? Olá a todos, é um prazer estar aqui com você novamente, Giovano, é um prazer estar aqui novamente com você, Mônica, é um prazer falar novamente aqui para vocês e a gente fazer esse bate-papo hoje sobre um tema que é muito, muito amplo, mas que interfere diretamente na vida do comprador de imóveis, do vendedor de imóveis e também e principalmente do corretor de imóveis. E hoje, então, nós vamos aqui apenas chamar a atenção dessas três personagens, comprador, vendedor e corretor de imóveis, para as cautelas que eles devem ter na aquisição de um imóvel e o corretor, principalmente, na intermediação desse processo todo de compra e venda. Ô Fátima, então vamos começar aqui do nosso beabá para o pessoal entender do que vem a ser um imóvel irregular. Será que o imóvel irregular é somente aquele que não tem a escritura? Ô Mônica, você pode explicar um pouco pra gente? Claro, olha, o imóvel irregular, essa é uma pergunta, inclusive, Giovano, é uma pergunta bem complexa, né? Eu não conseguiria responder isso assim de uma forma tão rápida aqui, né? Mas nós estamos aqui, né, num bate-papo, então eu vou falar de uma forma mais objetiva o que seria imóvel irregular. Muitas pessoas têm essa dúvida, porque a gente usa muitos termos, né? Imóvel regular, irregular, regularização de imóveis. Então, o que é o imóvel irregular? É aquele imóvel que por algum motivo ele não está 100% regularizado. Isso eu falo do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista registral. Esse imóvel ele não está regularizado. Então, olha, isso pode ser, o imóvel irregular, ele pode ser desde uma simples falta de habite-se, tá, para o empreendimento, até mesmo complicações mais sérias na matrícula desse imóvel, né? E aí que a gente parte até do pressuposto, né? Esse imóvel tem matrícula? Se ele não tem matrícula, ele pode ter uma transcrição, né? Se for um imóvel mais antigo, aí antes de 76, mas às vezes o imóvel nem a matrícula tem. E esse imóvel certamente é um imóvel irregular, assim, de uma forma bem objetiva, falando. O imóvel irregular seriam esses tipos de imóveis, né, que não estão regularizados, nem no ponto de vista jurídico, nem legal e nem registral também. A irregularidade do imóvel, ela, por vezes, ela está ali na falta de matrícula, né? Ou ela também pode estar na falta de averbação da construção. Às vezes a pessoa tem um terreno, né? Tem um terreno, mas construiu lá uma casa e ele tem somente a escritura, o registro do terreno e a construção, ela não foi averbada na prefeitura. Depois de averbada, ela precisa ser... ela não foi aprovada na prefeitura. Depois de aprovada, ela tem que ser averbada na matrícula do imóvel. Tem vários tipos de irregularidades, não é? E eu, por exemplo,
Vou citar rapidinho aqui um exemplo de um cliente, que inclusive ele até me ligou hoje. Ele está comprando uma casa. Essa casa, ela foi objeto de partilha num divórcio. E na época do divórcio, essa casa ficou na totalidade para a mulher, que hoje é a proprietária. Por conta dela ter ficado com 100% do imóvel, isso gerou o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Doação por quê? Por causa da metade que era do ex-marido. Não pagaram o ITCMD. Não pagaram. E o que aconteceu? Passaram-se os anos, isso mais de 10 anos, passaram-se os anos, o ex-marido faleceu. Os filhos abriram inventário. O inventário garrou por conta desse TCMD. Agora ela quer vender. Para o meu cliente. Não somente isso, na matrícula mãe, consta que o terreno tem uma área de 495 metros quadrados. No entanto, a planta aprovada na prefeitura do terreno, e não da construção, a planta aprovada na prefeitura tem 656 metros quadrados de área de terreno, sem falar na construção. Ou seja, quem está certo ou é a matrícula mãe ou é a prefeitura. Né? Isso é uma coisa, é um exemplo de imóvel irregular que são situações que precisam ser regularizadas, resolvidas para uma efetiva venda. E o gozado, Fátima, você está falando aí, eu estou aqui raciocinando. Eu acho que deve ser um problema cultural, porque as pessoas acham que comprou, pagou, pegou um recibinho, acha que o imóvel já é dele, não há problema nenhum, eu estou morando aqui há 5, 10 anos, 15 anos, ninguém me tira e tal. Só que a pessoa não entende que a nossa legislação, a prioridade é o registro imobiliário. Né? Se não tiver no registro imobiliário o imóvel, a escritura devidamente celebrada, com os impostos pagos direitinho, a pessoa não é dono, porque a lei prevê que só quem está no registro que é o proprietário. Muitas vezes ele comprou de A, né? E aí fez uma promessa de compra e venda, o tal do contrato de gaveta, né? Fez a promessa de compra e venda, quitou, não sei o que, tá. Coloca a promessa de compra e venda na gaveta, lá na escrivania dele, e pronto, e deixa lá o imóvel em nome do A o tempo todo. E aí dá o problema, o A falece, né? E aí depois ele vem a saber que o imóvel não é efetivamente dele, porque ele tinha só uma promessa de compra e venda, e aí ele tem que andar para trás com a documentação. Então, assim, é só um exemplo que eu estou dando, que eu acho que as pessoas não têm ideia do que vem a ser uma regularização de um imóvel, né, Mônica? Então, eu acho que você deve ter também outros exemplos aí emblemáticos para passar para o pessoal. Sim, né? Claro. Eu costumo dizer, Giovano, que o imóvel irregular, ele é, na verdade, uma pedra no sapato da pessoa. Porque o imóvel, quando ele está irregular, com essa situação que você citou, você não consegue, ele não é um imóvel negociável, ele não é um imóvel que você pode financiar, ele não é um imóvel onde há a possibilidade de fazer uma doação pela lei, que é feita através de uma escritura pública de doação. Você pode fazer até uma doação verbal, né? Mas ela não te dá a segurança jurídica de uma escritura pública de doação. Então, o imóvel irregular é essa pedra no sapato da pessoa. Ela fica com aquele imóvel, né, com a matrícula às vezes desatualizada, é uma irregularidade. Né, tipos de irregularidade. A matrícula que está desatualizada, né, porque a matrícula a gente costuma falar que ela é a identidade do imóvel, como se fosse a foto do imóvel, como se fosse o RG,
né? O nosso RG é ali a matrícula, né, do imóvel que está lá no registro, no cartório de registro de imóveis. Então, a matrícula, ela tem que espelhar a realidade do imóvel. Então, como no caso que a Fátima falou anteriormente, construções que são feitas em cima de terrenos cuja matrícula consta só o terreno. Mas a pessoa foi lá, construiu, fez uma casa, fez uma área de lazer, uma piscina, e não se foi averbado na matrícula. Isso é uma irregularidade, né? Pessoas que fazem desmembramento de terrenos, às vezes para vender lotes, sem autorização do município, e as pessoas compram esses lotes de boa fé, e depois tem aquele problema, porque não houve aprovação do município ali para ver aquele desmembramento, irregularidade, né? Então, matrículas desatualizadas com relação à questão da metragem, né? Então, até mesmo um dia desse eu fiz um post, porque chegou um cliente para mim e falou assim, olha, eu comprei um sítio e não corresponde o valor real da metragem ali in loco feita, né, por georreferenciamento, não corresponde à realidade do que está na matrícula. Isso vai me dar um problema na hora de eu vender, né? O que acontece nesses casos? Acaba que é o que o Giovano falou, é uma cultura, né? Principalmente em meio rural, isso acontece bastante. E o que acontece nesse caso, por exemplo, desse meu cliente que está comprando essa casa, que o terreno diverge, ou a matrícula diverge com o que consta na prefeitura, precisa realmente fazer uma nova medição, né, com trabalho de topografia, e aí no caso de terreno rural vem o georreferenciamento, e isso tudo envolve custo. Isso é um custo maior. Mas as pessoas fazem muito isso, Giovano, por desconhecimento. Eu canso de ouvir pessoas chegarem no meu escritório, ou também na imobiliária, e falarem assim, mas eu pergunto, seu terreno a sua casa, o seu terreno tá registrado? Não, eu tenho escritura, doutora. Eu tenho escritura. E, de fato, ele tem a escritura pública. Ele tem a escritura pública de compra e venda. Mas, por vezes, ele não leva, não sabe, não foi orientado que tem que levar aquela escritura pública depois para o cartório de registro de imóveis para transferir a propriedade. Porque, sem esse registro no cartório de registro de imóveis, ele é apenas um posseiro. Exatamente. Ele não tem a propriedade. E isso gera... A pessoa só vai tomar conhecimento disso, na grande maioria das vezes, infelizmente, quando morre uma pessoa da família e ela precisa abrir inventário, ou quando ela vai vender. Exatamente. Né? E isso eu chamo a atenção dos corretores de imóveis, porque os corretores, eles precisam estar atualizados, precisam informar aos seus clientes, seja o cliente, seja comprador ou vendedor, dessas questões. O corretor precisa não pensar naquele momento somente na comissão dele, mas em ser o apoio, né, daquele cliente e direcionar uma venda com segurança, né? Ô, Mônica, você quer ver uma coisa, uma irregularidade assim, simples, que muitas vezes impede de você fazer uma transação. Por exemplo, outro dia eu estava fazendo uma análise de cadastro de um fiador num contrato de locação e ele demonstrou a certidão do registro imobiliário e o imóvel estava gravado com alienação fiduciária. Eu falei com ele, escuta, o seu imóvel ele está gravado com alienação fiduciária. Não, mas eu já quitei. Escuta, olha só. Você já quitou? Já. Você já pegou a declaração de quitação e já levou para o registro imobiliário da baixa nessa restrição? Não. Pois é. Então, assim, por conta disso, vai atrasar o processo. É uma irregularidade simples? Isso você pode pedir perante ao banco, a alienação e tal. Mas se você estiver participando
de alguma transação que precise um pouco mais de agilidade, essa irregularidade simples, que é uma baixa de alienação fiduciária, pode estragar o negócio. Exatamente. Não é? Às vezes demora 60 dias, né, para essa baixa acontecer, e ali a pessoa, no calor da negociação, né, tem que esperar esse tempo todo porque não, né, regularizou anteriormente. Né? Existe uma máxima no direito, né, gente, que fala: só registra aquele que é dono. Só é dono quem registra. É uma máxima no direito imobiliário, né? Então, as pessoas, muitas vezes por falta de conhecimento, e outras porque não querem gastar mesmo, tá? Porque regularizar um imóvel gera um custo, né? E esse custo é em favor do imóvel, valoriza o imóvel, porque já existem informações, né, de que o imóvel ele perde o valor dele de mercado de 35% a 50% do valor de mercado por ele ter uma irregularidade, dependendo da irregularidade, né, ele perde o valor de mercado. As pessoas, elas têm essa né, é como se fosse um mito, vamos dizer assim, né? Eu vou comprar um imóvel irregular porque eu estou pagando barato por esse imóvel porque ele está irregular. Eu vou regularizar ele depois, vou comprar barato, vou gastar bem menos para regularizar, estou fazendo vantagem, né? Isso é mito, gente. Eu não aconselho os meus clientes a fazerem dessa forma, porque dependendo da irregularidade, depois você realmente comprou gato por lebre. Né? Porque é difícil, se tiver um processo judicial, às vezes aquilo ali fica agarrado anos na justiça, você não consegue, né, fazer nada com aquele imóvel. Né? Mônica, eu tenho um cliente que ele tem um imóvel de um valor assim vultoso, e o imóvel que ele tem está registrado em nome de uma pessoa que já faleceu tem mais de 30 anos. Nossa. Mais de 30 anos. Então, se você tirar uma certidão do registro desse imóvel que ele tem, tá lá, fulano de tal, que já faleceu há 30 anos, e não sei por que não foi feito o inventário, e ele tá lá com esse imóvel, através de um recibo, o fulano, ele comprou de um fulano, que o fulano comprou do outro, através de recibo, o outro também através de recibo, e tá lá o imóvel. Então ele fala: não, o meu imóvel, sim, meu amigo, se você tem realmente a posse desse imóvel, tá, tudo bem, você tem a posse, mas a propriedade, dizer que é seu realmente, se você quiser, por exemplo, entregar esse imóvel a um financiamento, em garantia e tal, você não vai poder. Né? Só um louco que vai, claro. Assumir esse imóvel como garantia de alguma dívida. É né? um risco, né? Dificilmente, Fátima, um banco vai ter esse imóvel como uma garantia de uma liberação de um numerário. Não aceita. Dificilmente. Imóvel irregular, não Fátima, aceita como garantia. E os corretores? Os corretores, qual é a atenção que eles têm que ter em cima dessas irregularidades, dessa documentação? O que acontece? Eu vejo que hoje em dia o corretor tem uma grande responsabilidade, né, na intermediação. Ele é o intermediador, né? E o que eu vejo hoje em dia que está acontecendo é que com os lançamentos, o corretor, e não digo todos, né, mas uma grande parcela, está ficando viciado em deixar tudo por conta da construtora, porque de fato, eu me refiro a lançamentos. Sim. A construtora faz toda a questão da documentação, né? A documentação. E com isso, gera um vício e aquele corretor deixa de se atualizar e de procurar saber o que se deve fazer no caso de venda de um imóvel pronto de terceiros que não seja de uma construtora. Eu vejo que não se pode perder negócio, tá, Mônica? Sim, claro. Eu vejo assim, mesmo que seja um imóvel irregular, ele pode, a meu ver,
ser vendido desde que dentro de um contrato, Sim, né, sim. Bem elaborado, com cláusulas, desculpa, jurídicas que assegurem tanto o comprador quanto o vendedor e o corretor. Então, os corretores hoje, eu vejo que existem cursos de capacitação para corretores. E aí, onde eles podem até aprender a fazer uma due diligence, que nada mais é do que checar a documentação, pedir todas as certidões, checar toda aquela documentação, né, que é necessária, do vendedor, do comprador, mas que surgindo, quando o corretor identificar que ali há algum problema que pode inviabilizar a venda, ele então tem o apoio de um advogado especialista em direito imobiliário. Agora, o corretor ele precisa, a meu ver, saber identificar todas as certidões, ler as certidões, entender as certidões e saber identificar que ali tem ou não um problema onde ele vai precisar de um advogado. Exatamente. Isso é muito importante. Inclusive, né, o corretor, já existe um entendimento pacífico, né, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, de que o corretor ele pode ser responsabilizado civilmente, né? Ele tem a obrigação de informar para o comprador todas as questões que envolvem aquele imóvel. Então, a gente parte do pressuposto que ele deve saber, que ele deve entender, né? E o que foge, né, vamos dizer, do conhecimento técnico dele, então aí ele vai procurar um especialista, né, um advogado em direito imobiliário. Mas eu coaduno da sua ideia, eu acredito sim que o corretor, mesmo que trabalhe numa imobiliária, né, que seja um corretor autônomo, ele precisa, né, fazer essa parte da due diligence, que nada mais é do que a análise prévia, né, da documentação que envolve aquele imóvel, que envolve o vendedor do imóvel também, que é importante, porque a responsabilidade do corretor é muito grande. No caso, então, dali do calor da venda, ele querer vender e, às vezes, omitir uma situação, né, que está naquele imóvel, que tem ali uma constrição, uma restrição naquele imóvel, né, e ele não passa isso adiante para o comprador do imóvel, então ele omite, ou às vezes é porque ele realmente não sabe, né, daquela irregularidade, ele não tem o conhecimento. Né? Então, para o corretor de imóveis, ele ter mais autonomia e ele, inclusive, passar isso para o cliente, essa segurança jurídica, né, de que, olha, o meu trabalho, eu faço a due diligence, eu faço a análise prévia da documentação, eu olho as certidões, né, eu olho as certidões de ônus, matrícula, enfim. Ô, Mônica, você vê, e você tá falando isso aqui, eu estou pensando. Muitas vezes, as transações imobiliárias, elas envolvem, de repente, um outro imóvel de menor valor. Sim. Então, de repente, o corretor ele tem uma unidade, um valor um pouco mais elevado, mas o comprador não tem o numerário integral para comprar esse imóvel. Ele tem lá o imóvel que ele reside, não é? Sim. E aí ele quer incorporar esse imóvel de menor valor e dar a diferença. Sim. Mas esse imóvel de menor valor, ele está em seu nome? Não. Bom, é mais um problema. Está em nome de quem? Está em nome de A. Sim, então ele vai ter que dar um passo para trás, fazer a varredura da vida do proprietário do imóvel que ele reside. Se ele tem problema na justiça, se ele responde a algum problema trabalhista, se a empresa dele, que ele era sócio, foi demandada e não tinha numerário e aí recaiu o nome dos sócios. Então o corretor, se ele não souber, ele vê uma assessoria para ele fazer essa varredura, porque isso é um dado importante, porque não adianta só, eu tenho um apartamento aqui de 2 quartos e eu dou a diferença e tudo bem. Não, tudo bem não, tem todo esse entrelaçamento que tem que ter com segurança, não é, Fátima? E falando nisso e juntando o que você falou e a responsabilidade que a Mônica falou,
o corretor, ele não deve temer falar com o seu cliente, que seja o vendedor do imóvel, que precisa regularizar o imóvel porque ele está de alguma forma irregular, né? Porque tem uma pendência judicial, porque contra aquele vendedor existe uma ação executiva onde tem uma penhora e precisa afastar aquilo. Porque ele tem o dever, né, de dizer a verdade durante toda a negociação. Sim. Ele tem o dever. Segundo, ele vai se mostrar para aquele cliente dele que ele sabe e que ele não se preocupa somente com a comissão daquele momento específico, mas sim com a segurança daquela transação imobiliária. Sim. Que envolve, como eu disse lá atrás, não somente ele como corretor, mas vai trazer segurança jurídica para o vendedor e o comprador. Claro. Né? Então, isso é um ponto muito positivo para o corretor de imóveis. Ele ser claro naquela operação de compra e venda, sem se ater somente àquela comissão. Claro, isso traz credibilidade, né? Traz credibilidade mais credibilidade para o corretor de imóveis. Gente, porque não é incomum a irregularidade no imóvel. Às vezes é pequenininha, menorzinha, fácil de resolver, às vezes é grande, envolve coisas, inventários. Mas olha só, gente, a coisa mais difícil que existe, assim, pelo menos para mim, é uma pessoa chegar ou no meu escritório, né, e me procurar e vir com tudo direitinho, tudo certinho. Não tem aquele cliente assim que aparece com aquela pasta azul de papel? Aquela pasta azul de papel, ele pega, traz a pastinha de papel e bota lá. Doutora, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, tá tudo aí mesmo, tudo. Aí você começa a olhar, né? Aí, gente, quando você pega aquela pastinha azul de papel, que tem tudo, começa lá, matrícula, certidão de ônus, certidão negativa, espelho do IPTU, carnê pago do ano anterior. Você quase chora. Você não quase chora, Giovano? De alegria? Isso é o céu. É o céu, né? O advogado está no céu quando chega um cliente assim. Porque a regra não é essa, né? Não. A regra. Mesmo porque também eu fiz uma pesquisa junto ao Ministério da Cidade. E ele colocou um número lá que eu achei assim, um número bem expressivo. Ele falou que no Brasil, algo em torno de mais de 30 milhões de imóveis estão irregulares. 30 milhões. É muito imóvel irregular. Todo tipo de irregularidade. Porque a pessoa pensa que a irregularidade é só o registro. Não, é só o registro. Não, tem o registro. Uhum. Você tem o registro, sim. Mas acontece o seguinte, olha só. Você não divorciou? Uhum. Divorciei. Sim, mas para quem ficou esse imóvel? Ficou para ela. Sim, mas lá no registro não consta isso, que ficou para ela. Mas precisa contar. Não, meu amigo, mas se vocês divorciaram, o imóvel ficou para ela, você tem que levar isso lá na matrícula. Às vezes não fez a partilha é uma partilha tardia, né? Então você... Como é que... Então a gente tem que ter cuidado, nós advogados, também somos corretores. Vocês têm que ter cuidado do seguinte, por exemplo, a pessoa está vendendo imóvel, eu sou solteiro. Aí já dá um ponto de interrogação. Você vivia com alguém? Eu não quero entrar na sua vida particular não, meu amigo. Eu estou querendo o seguinte, você mantinha uma união estável com alguém, tá? De repente essa pessoa ingressou com algum numerário para comprar o imóvel ou reformar o imóvel. Uhum. Sim, nós compramos um imóvel realmente que ela gostava de cozinhar, então ela pegou, destruiu a cozinha e fez uma cozinha nova, tudo por conta dela. Aí você já levanta a interrogação. Opa! Muito comum. Tudo por conta dela, né? Hoje vocês estão bem, mas amanhã pode dar uma fissura aí na relação. Aí ela vai falar, escuta, olha só,
a cozinha que eu fiz lá, que eu investi R$200 mil naquela cozinha, você vai me ressarcir? Não. Então vai ter problema. Então, aquilo, né? O divorciado, né? O viúvo, né? O sujeito é viúvo, mas não foi. Então, você vê que é uma gama de irregularidades que você começa a investigar, você tem como suprir, né, o Fátima? A questão da venda de imóvel em inventário. Pode? Não pode? Pode. Uhum. Pode. Não há problema. Desde que todos estejam cientes, Pode. né? Você faz através da cessão de direitos hereditários. Só que tem pessoas, a cessão onerosa, né? Só que tem pessoas que já chegou para mim no escritório a pessoa com uma cessão de direitos hereditários já de mais de 20 anos. Uhum. Mas o inventário não foi feito. Uhum. Então, é importante saber o seguinte, que no caso de bens, imóvel de proprietário que faleceu, quer vender, os herdeiros querem vender. Por vezes, eles fazem só isso. Sim. Tem uma orientação, faz uma cessão de direitos hereditários e vende. Isso é muito comum no interior, é muito comum nas áreas rurais. E a pessoa que comprou, ela tem uma escritura pública de cessão de direitos hereditários. E ela acha que ela é a proprietária daquele imóvel. Não. É necessário abrir o inventário, levar a cessão de direitos hereditários lá para o inventário, né? Exatamente. Para poder, após esse procedimento do fechamento do inventário, o cessionário, que foi quem comprou, quem adquiriu aqueles direitos hereditários, que comprou o imóvel, né? Ele possa, então, transferir a titularidade para ele, transferir a propriedade para ele. Senão depois vai ter problema lá no registro de imóveis. E é importante, né, dizer que a cessão de direitos hereditários ela é feita por escritura pública. Porque eu já peguei um inventário, inclusive no Rio, a pessoa me contratou, ela mora no Rio, e entrou em contato comigo e eu vou fazer o inventário da minha mãe e do meu pai, eles faleceram, inventário cumulativo, né, porque não tinha feito do pai, a mãe faleceu e, como é que vai ficar essa questão da partilha, você já conversou com seus irmãos, porque o inventário de forma extrajudicial, né, gente, é muito melhor, né, quando ele é possível muito, ser muito feito melhor. Diretamente no cartório, né, então vamos fazer no cartório, seus irmãos estão de acordo? Não, esse imóvel é só meu, ele vai só para mim. Falei, mas por quê? Porque houve uma cessão de direitos hereditários. Fala, então me manda uma escritura pública, eu quero dar uma olhadinha. Não, foi feito um contrato, a gente fez um contrato, mas foi no cartório, porque reconheceu firma, reconhecimento de firma foi no cartório, então tem aquela fé, né, ali tudo. Falei, não, infelizmente essa cessão aqui não vale, então agora nós vamos fazer o seu inventário do seu pai e da sua mãe, e seus irmãos vão ter que fazer uma renúncia dentro do inventário, renunciando a parte deles, né, porque foi um combinado que eles tinham feito, né, que ele ia ficar com aquele imóvel, porque ele tinha ajudado os pais durante, né, as enfermidades dos pais, enfim. Então é importante, né, você falou da cessão de direitos hereditários, faz por escritura pública, porque ela não é válida ali naquele contratinho particular. Mas eu fui no cartório, reconhecimento de firma não vai te dar garantia de nada, né. Como é que a questão do imóvel há uma complexidade muito grande, né? Que as pessoas não se atentam, elas acham que o imóvel está lá, está morando, está tudo muito bem, mas não se atentam a essas questões. Peculiaridades, que o imóvel, né? Porque é a lei que define, que determina que o imóvel ele tem que estar matriculado. Exemplo, eu já peguei certidão de matrícula em que o comprador, ele não tinha o nome ele era casado, mas não tinha o nome da mulher que ele era casado, né? O nome da mulher. Então, aí, quando eu falei assim, olha, para você vender, a sua mulher vai ter que assinar, não é? Com exceção depende do regime de separação total, tá? Mas os outros regimes já vai ter que... Aí ela falou assim, mas eu já me divorciei, uhum. né?
Eu já casei de novo. Tem muita então, dúvida. Eu tô casado. Sim, mas eu sei que você tá casado aqui, mas você tá casada com a mulher que você comprou na época, imóvel? Não. Então, quer dizer, olha uma irregularidade aí apontada. Então, como sanar isso? Então, tem que fazer, ver a questão do seu divórcio, o que você fez, o que não você fez, para quem você ficou imóvel, tá? Para poder trazer isso aqui para a matrícula. Tá? Eu não sabia. Pois é, mas agora você está sabendo, você vai ter que fazer isso, né, Fátima? É verdade. A irregularidade, então, assim, resumindo o que tudo nós falamos aqui, né, envolve uma infinidade de coisas. A gente poderia falar sobre imóveis irregulares, assim, dias e dias. Horas, dias e dias. Né? Podia fazer 10 podcasts sobre isso. Muita coisa. Mas, assim, resumindo, né, eu acho que nós aqui trouxemos, então, a questão da irregularidade registral, né, da irregularidade com relação à prefeitura, né, de obra, né, a urbanística. Se o imóvel for urbano, né, as irregularidades que envolvem, né, o ponto de vista urbanístico ali, né? Isso. Então, trouxemos aqui a questão da necessidade da due diligence, que é para verificar a documentação correta para fazer uma compra e venda com segurança. A questão da responsabilidade do corretor de imóveis, é necessário que ele realmente esteja capacitado, porque ele é uma peça importantíssima. Sim. E não quer perder venda. Eu também sou corretora de imóveis, eu não quero perder venda, né? Então, imóvel irregular não é motivo para perder venda, é motivo para regularizar e vender com segurança. E mais valorizado, claro, né? Porque ele vai valorizar, o imóvel vai valorizar quando ele está regular. Então, Giovano, olhando para aquela câmera ali, fala aqui para gente o que a pessoa tem que fazer se ela está diante de uma situação dessa. O que você aconselha? Está diante dessa celeuma aí, meu Deus, um imóvel irregular, e agora o que eu vou fazer? Olha, Mônica, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ter calma. Não se afobar, porque o problema já está posto na mesa. Né? Então tem que ter calma, tem que ter uma assessoria especializada. Né? Eu vou procurar um advogado. Olha só, o advogado são vários ramos do direito, né? Tem o criminalista, tributarista, tem vários tipos de advogado. Ele tem que procurar o advogado que domine a matéria. Se então a matéria é o imobiliário, então procuram um advogado imobiliário e mostre a ele o problema que você tem na mão. Olha, eu adquiri, por exemplo, um imóvel que eu pensei que fosse de 120 metros quadrados, mas na verdade o imóvel tem 100. Uhum. Isso é um tipo de irregularidade. Sim. Então, a pessoa não dá para desesperar, tem que procurar uma assessoria, não é? Especializada no ramo, para tentar, em cima do que ele tem, resolver. Tem que ter calma, porque as coisas não se resolvem assim no passe de mágica, não resolve de um dia para o outro. Agora é questão de você fazer toda aquela varredura de documentação e tal, mas não tem jeito, ele vai ter que aguardar e tal, muitas vezes demora realmente um pouquinho mais, mas ao final, se a pessoa ele foi para o profissional adequado, ao final o profissional vai dar solução ao caso dele. Perfeito, faço das suas palavras as minhas. E você, Fátima? É para dar uma dica? Uma dica, o que você, né, falaria, por exemplo, para um corretor de imóveis, que está aí nessa situação, não quer perder uma venda, mas também não sabe como fazer. Então, eu vou repetir o que eu falei antes, né? Corretor de imóveis, não tenha medo de
captar um imóvel que talvez esteja irregular, porque tem solução, basta você ter um apoio jurídico. E, além disso, não tenha receio algum de falar com o seu cliente que aquele imóvel precisa ser regularizado para ser vendido por um valor real. Realmente, quanto vale aquele imóvel. Mas como convencer o cliente a isso? Porque essa é a parte difícil. Porque na teoria tudo é bonito. É verdade. Tudo é bonito. Sim. Mas como você vai conhecer? Aliás, como você vai convencer o seu cliente que é necessário fazer uma regularização? Você vai falar para ele que a venda que ele fizer daquele imóvel irregular, ela pode ser anulada. Sim. Você vai falar para ele que ele pode ser réu numa ação de indenização por danos morais e materiais. Certo. Então, ele vai ter a venda anulada, ele vai pagar a indenização por danos morais e vai pagar a indenização por danos materiais. Então, com isso, você vai estar demonstrando para o seu cliente que você é um corretor diferenciado, diligente, preparado e que está pensando na segurança daquela operação de compra e venda e não somente na sua comissão. Perfeito. Eu vou deixar um recado aqui para o proprietário, o dono do imóvel, que ele sabe que está irregular. Ele sabe que aquele imóvel consta ali uma irregularidade naquele imóvel. Regularize o seu imóvel, porque se você pensar que a regularização de um imóvel vai te trazer despesa, regularização de imóvel não é despesa. Veja como um investimento, porque o seu imóvel vai ser valorizado e você vai poder, então, negociar esse imóvel, financiar esse imóvel. Se você tem a intenção de doar, você vai poder fazer uma doação. Então, eu acho que nós ficamos por aqui hoje com esse tema super, relevante, que é a irregularidade e a venda de bens, de imóveis irregulares. E já pedimos assim, para vocês seguirem a gente nas redes sociais, está aqui debaixo da descrição do nosso podcast. Siga-nos, nas nossas redes sociais, vai estar aqui na descrição do podcast. Siga o podcast, se inscreva no canal e vou deixar agora a Fátima e o Giovano se despedir aí do pessoal. Até o próximo episódio. Quero agradecer a Fátima, quero agradecer a Mônica por mais esse episódio do podcast. Vocês foram fantásticas nas explicações. Só não entendeu quem não quis entender. Porque a ordem é regularizar seus imóveis. Se tem algum tipo de irregularidade, regularize. Você vai ter um acréscimo no valor do seu imóvel. Então, eu quero agradecer a vocês por essas valiosíssimas explicações sobre imóvel irregular. E eu quero, então, agradecer a você, Giovano, a você, Mônica, a vocês que nos assistiram e pedir para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrever, curtir, divulgar, compartilhar e nos seguir nas nossas redes sociais, ok? Muito obrigada. Nos vemos no próximo episódio. Exatamente. Nos vemos no próximo episódio.